Hoje eu vou falar sobre um tema bem delicado, mas muita gente pergunta se você trabalha com importação ou está pensando em trabalhar, quando a sua mercadoria, o seu objeto fica retido na receita, na alfândega, e no seu portal do Meu Importador, você entra e ele está com a descrição de ocorrência, retenção para comprovação de valor, RCV. Então, essa situação, você provavelmente vai ver algum tipo de notificação pedindo para você apresentar os comprovantes de aquisição e do pagamento dos bens, fatura comercial, o invoice, ou páginas de site de compra com a descrição dos seus itens. Então, essa situação, pessoal, é o seguinte, não é bom, tá? Isso obviamente não é legal. Você, de alguma forma, a Receita ficou de olho no seu item, desconfiaram de alguma coisa que está no seu item, pode ser do valor que foi declarado, pode ser da quantidade, da descrição dos itens, pode ter alguma descrição não compatível. Então, alguns dos motivos que levam o seu objeto ficar retido. E a partir dessa situação, você tem duas possibilidades. Eu vou mostrar aqui para vocês, rapidamente aqui no computador, entrar no seu portal. Aqui é o portal de minhas importações, né? Você vê aqui a sua encomenda e o status, documentação pendente para fiscalização. Se você clicar aqui em visualizar ocorrência, você tem aqui tudo que eles estão pedindo. Olha, eles estão pedindo para comprovar a aquisição, o pagamento dos bens. Então, e aqui também, no caso, estão pedindo apresentar o documento com o CPF do destinatário. A partir dessa situação que você vai ter que analisar o seguinte. Primeiro, não vale a pena se desesperar, né? Lembre-se que todo mundo pode passar por isso, né? Às vezes você pode passar por isso da primeira vez que você importar, pode acontecer isso com você. Às vezes você já importa há bastante tempo e isso vai acontecer eventualmente, ou é a sua primeira vez. Então, eventualmente isso vai acontecer, então não se desespere, não vale a pena. O que vocês podem observar? Aqui em ação, eu tenho a opção de detalhar, né? Se eu clicar aqui, vai aparecer para mim um menu onde eu posso enviar, olha, inserir documentação, enviar essa documentação dos itens. Então, pessoal, são duas possibilidades a partir daqui. Primeiro, a documentação reflete exatamente os valores dos bens. Se esse é o caso, se os valores que estão declarados e a minha documentação reflete esses valores, por exemplo, minha ordem de compra, meu comprovante, meu cartão de crédito, reflete um valor similar ou idêntico ao mesmo valor que foi declarado na hora do envio, então você não precisa se preocupar, basta realmente encaminhar aqui esses valores, né, e aí, variando o tempo, né, tem pessoal que consegue liberar em uma semana, mas às vezes demora até um mês, eles vão liberar sua encomenda e vão enviar para sua casa. Agora, no caso de ter alguma discrepância, ou seja, o valor que foi declarado lá na sua encomenda está diferente do valor que você realmente pagou, então realmente nesse caso vocês vão ter uma multa. Hoje, quase todos os casos estão sendo multados e o valor da multa é 100% em cima da diferença dos valores que foram declarados. Ou seja, suponha que eu declarei que custou $1, mas o produto custa $100. Então eu vou pagar uma multa de $99. É uma multa alta? Realmente é bem absurda, mas é o valor que é cobrado em cima da declaração falsa que foi feita. Então, você vai ter essa multa e atenção, por exemplo, se você declarou um produto que custa menos $500 e no caso você declarou como se ele custasse menos de $500, mas ele custa mais, ele vai cair no importa fácil, ou seja, ele muda a categoria dele de importação e você já, além da multa, você vai ter mais de $250. Então, o que você tem que analisar? Você vai pagar $250 mais a multa, mais os 60% em cima de todos os valores. Aqui no caso, se vocês verem na mensagem, ele pede ainda que envie, que declare o valor do frete. Nem o valor do frete estava especificado na encomenda. O valor do frete, olha, ele está falando, o valor do frete do país de procedência para o Brasil não está declarado no comprovante, então ele pede tudo isso. Então, e aqui embaixo, reparem, pessoal, uma dica.
eles mesmo colocam isso na notificação. Lembramos que a apresentação de qualquer documento enviado de falsidade documental ou ideológica, intenção fraudulenta ou simulação ensejará a aplicação da pena de perdimento às mercadorias, objeto da remessa postal em questão, podendo também acarretar repercussões penais, se for o caso. Ou seja, não façam isso, não tentem apresentar, falsificar de alguma forma o seu comprovante, porque você corre um risco sério de perder, e aí perder realmente seus objetos, eles apreendem, né, e você simplesmente fica sem. Então, o que acontece? O que eu aconselho nesses casos? Você precisa ver quanto que esse objeto vale no Brasil, né? Se vale a pena você retirar ele, e se vale a pena que vocês enviem logo a documentação, porque senão ele fica retido lá indefinidamente. E aí o que acontece? As dúvidas que surgem são o seguinte: se você não pagar, né, ou se você não apresentar a documentação aqui, aí eles comentam aqui, olha, são de apresentação obrigatória, sendo que a falta de algum deles ensejará o arbitramento do valor de aquisição. Arbitramento é eles pegarem uma tabela deles lá ou inventarem um valor qualquer da cabeça deles. Ou seja, o que acontece se não fizer nada, se você deixar assim? Se for uma discrepância enorme, imensa, que você sabe que não vai valer a pena, você pode não enviar essa documentação. E o que pode acontecer nesse caso? Nesse caso, sua mercadoria vai ficar lá um tempo, quase que indefinidamente, pelo menos um mês. Um mês ela vai ficar lá antes deles arbitrarem o valor ou devolverem ao país de origem. Então, o que eles podem fazer? Arbitrar um valor depois de um mês, e aí você coloca que não quer, aí sim aparece um botão aqui para você rejeitar, né? Depois desse período vai aparecer um botão para você rejeitar, e aí, na teoria, eles retornam o seu objeto, né? E então, depois de um mês, eles arbitram, aparece um botão para você rejeitar, você rejeita, e depois de um mês eles retornam, mas não existe prazo, ou seja, seus produtos vão ficar lá parados indefinidamente. E o que ainda pode acontecer, pessoal? Se você deixar e não declarar, em alguns casos, eu já ouvi falando pessoas que eles não devolveram. Se eles constatarem alguma irregularidade, né, isso realmente eles têm autonomia para fazer isso. Então, não enviar a sua documentação, você corre esse risco de realmente eles não devolverem os itens. Mas, falando por experiência própria, na maior parte das vezes eles devolvem. Tem até alguns casos aqui que eu posso mostrar para vocês que foi devolvido. Olha, aqui no meu portal mesmo, ó, objeto devolvido à origem, objeto devolvido à origem, devolvido à origem. Esses casos aqui eu realmente deixei o objeto, não enviei nenhuma declaração, nenhum valor, e eles devolveram o objeto à origem. Então, o que acontece? Se vocês declaram, se vocês enviam os comprovantes e o valor está diferente, e eles vão aplicar uma multa em você, o que já foi me passado é que essa multa você acaba tendo que pagar, ou seja, você não pode não pagar a multa e eles devolverem o seu item, entendeu? Então a multa vai gerar e você vai ter que pagar de qualquer jeito. Se você não pagar, eles podem também apreender o seu item por esse motivo. Então eu já vi algumas pessoas dizendo que eles não apreendem, outras dizendo que eles apreendem. Já tentei contato direto com a alfândega, é bem difícil conseguir essa resposta exata, né, com exatidão. Algumas pessoas já, inclusive, me falaram que isso depende do fiscal. Então fica uma coisa realmente a critério da Receita. Então, só para vocês saberem, em qualquer caso de você não enviar a documentação que eles estão pedindo, ou enviar e depois recusar receber e não pagar a multa, você está correndo o risco de perder esses objetos. Então, fica aí as minhas observações sobre essa situação, que é desagradável, mas, pessoal, isso não acontece sempre. Vocês podem ver aqui vários objetos que eu pedi e isso não aconteceu. Mas, uma vez ou outra, se você trabalha com isso, eventualmente você vai passar por isso. Eu vejo pessoal aí também comentando que isso acontece sempre, o tempo todo e tal. Não é verdade, né? Em alguns momentos,
pode acabar acontecendo, mas não é a maior parte dos casos, então não desanimem em fazer as importações por esse motivo, certo, pessoal? Então, eu aprecio aí que tenham assistido. Se gostou, deixa aí seu comentário, sua dúvida. Se tiverem dicas, né, o pessoal às vezes conhece procedimentos que eu não sei, que eu não estou conhecendo, ou se eu estiver comentando alguma coisa que não corresponde 100% aos procedimentos corretos, eu agradeço muito se puder deixar aí os comentários, né, as críticas, porque é assim que a gente vai aprendendo. É difícil obter muitas dessas informações, a gente fica preocupado, né, procurando de um lado por outro, tentando ver o que fazer, mas é sempre melhor a gente ter mais informações para a gente tomar a decisão correta nessa hora. Obrigado e até a próxima.